Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Exaltando Cristo no livro do profeta Isaías. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento, o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês, e a terra se acha devastada como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Isaías 1:1-9. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. A profecia de Isaías começa com uma introdução, indicando que é uma mensagem real destinada a um público específico e que aborda problemas concretos. A palavra visão refere-se a uma revelação divina transmitida principalmente por palavras, não necessariamente por imagens. Após a divisão de Israel, a nação do norte passou a ser chamada de Israel e a do sul de Judá, cuja capital era Jerusalém, também centro religioso. O nome do pai de Isaías, Amós, é citado para diferenciá-lo de outros com o mesmo nome, uma prática comum na época. Além disso, as profecias são datadas pelos reinados dos reis de Judá, situando-as em um contexto histórico real, com pessoas específicas e acontecimentos concretos. O boi conhece o seu dono, e o jumento, o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Os animais são vistos como seres naturalmente sábios, que instintivamente sabem como viver e prosperar em seu ambiente. Na sabedoria egípcia, o cachorro é mencionado como aquele que sabe onde encontrar sua fonte de alimento, o que contrasta com a humanidade, que, segundo Isaías, parece ignorar esse instinto básico de sobrevivência, voltando-se contra o próprio Criador e a ordem de seu universo. Após a divisão da nação, o Reino do Norte adotou o nome Israel, enquanto o Reino do Sul ficou conhecido como Judá. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. O pecado nacional, mencionado em Isaías, não é exclusivo de Israel, mas também de seus vizinhos, como ilustrado pelo mito babilônico de Erra e Ixum, que descreve a destruição nacional após o abandono da ordem natural e da justiça. O abandono divino segue o afastamento do povo de Deus de sua ordem estabelecida. Virar as costas, em Isaías, simboliza desinteresse e abandono, contrastando com virar o rosto em atenção ou obediência. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente, e todo o coração está enfermo. A aflição do coração, mencionada em Isaías, pode resultar tanto de dor física, como no contexto do versículo, quanto de sofrimento psicológico, como descrito por um escritor de cartas em Laquis, que expressou estar doente de coração após receber uma mensagem. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A falta de cuidados para ferimentos, mencionando tratamentos como limpeza, enfaixamento e uso de óleo, que eram comuns na cura de lesões. O óleo, em particular, tinha um papel importante no tratamento de feridas. Textos antigos, como uma carta da Babilônia e um tratamento acádio, demonstram como o óleo era utilizado para ajudar na recuperação de ferimentos. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês, e a terra se acha devastada como numa destruição feita por estrangeiros.
Esaías descreve a devastação causada por conquistadores, que saqueavam terras para privar os inimigos de recursos ou punir pela destruição de suas cidades e campos. Isso é ilustrado por referências históricas, como o mito babilônico de Erra e Ixum, que fala sobre a destruição de terras e cidades. Além disso, os conquistadores derrubavam árvores e destruíam pomares para privar os inimigos de alimentos, uma tática registrada por governantes assírios. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Isaías descreve Jerusalém como a filha de Sião, uma referência à cidade fortificada de Sião, da qual Jerusalém cresceu ao redor. Na antiguidade, cidades menores, ou subúrbios, se desenvolviam perto de locais fortificados, e, em tempos de ataque, seus habitantes buscavam refúgio nas muralhas da fortaleza. O versículo compara Jerusalém a um abrigo temporário, como um refúgio que se desintegra após perder sua função, simbolizando o colapso da cidade. A referência a uma cidade sitiada destaca a tática de cerco, onde as cidades eram cercadas e isoladas até que seus habitantes se rendessem ou morressem de fome, doenças ou sede, como documentado em cercos históricos como o de Tiro por Assurbanipal. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Sodoma e Gomorra eram cidades prototípicas de maldade no Antigo Testamento, conhecidas por sua perversidade e subsequente destruição por um Deus irado. Jerusalém, a cidade do pacto de Deus, devido à sua maldade equivalente, será destruída como elas, exemplificando a destruição dos transgressores do pacto. Um Deus que fala. Vivemos em um mundo inundado por um rio avassalador de palavras. Pesquisas indicam que, em média, um ser humano fala aproximadamente 7.000 palavras por dia. Com a população mundial tendo subido para mais de 7 bilhões, isso significa que a raça humana fala até 50 trilhões de palavras todos os dias. Com a explosão da multimídia, Wi-Fi, internet, TV a cabo, podcasts, etc., estamos nos afogando em palavras diariamente. Mas nunca ouvimos a voz de Deus, não com nossos ouvidos, pelo menos. Deus não transmite um podcast diário, não aparece no noticiário noturno ou fala conosco audivelmente do topo da montanha ou de uma nuvem brilhante no céu. Ele parece estar em silêncio. Mas a Bíblia está cheia da fala de Deus. E o livro de Isaías começa com um chamado para que o céu e a terra ouçam as palavras de Deus. Em 1972, Francis Schaeffer publicou um livro com o título inesquecível, Ele está lá e não está em silêncio. Ele argumentou que a principal questão filosófica que a raça humana enfrenta é: por que existe algo em vez de nada? Schaeffer concluiu que a única resposta final possível para essa questão é um Deus trino que fala e, portanto, se revela a nós. Dado que vivemos em um universo vasto e assustadoramente enorme, é fácil imaginar se estamos completamente sozinhos. O título de Schaeffer implica o silêncio aparente de Deus. Ele aceita como premissa que Deus não parece estar lá, e ele não parece falar. Mas ele é, e ele faz. Deus fala todos os dias para aqueles que têm fé para ouvi-lo. Ele fala poderosamente pela criação, que derrama fala dia a dia, proclamando os atributos invisíveis e a natureza divina de Deus. E Deus falou mais claramente pelo Espírito Santo através dos profetas. Esta é exatamente a coisa que a nação judaica pediu a Deus no Monte Sinai quando a voz impressionante de Deus os estava aterrorizando. Essa foi a origem do ofício do profeta, aquele que foi dotado para ouvir Deus falar palavras diretamente a ele pelo Espírito e relacioná-las em fala e escrita ao povo de Deus. E através dos escritos dos profetas, Deus continua a falar à raça humana todos os dias. Este é o significado dos tempos verbais. Ouça agora, céus, prestem atenção agora, terra, para o que o Senhor falou no passado. Deus ainda está falando ao universo pelas palavras do profeta Isaías, mas somente aqueles que têm fé em Cristo podem ouvir tudo o que ele está dizendo. Em Isaías, Deus está convocando seu povo pecador, Israel, para um julgamento no tribunal. Quando Deus deu a Israel sua lei sob Moisés, ele prometeu-lhes bênçãos para a obediência e maldições pela desobediência. No livro de Deuteronômio, 4 vezes ele chama o céu e a terra como testemunhas a respeito da aliança que ele estava fazendo com a nação naquela época. Eu chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês hoje, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Nos dias de Isaías, Israel havia quebrado repetidamente a aliança, e Deus estava prestes a exilar 10 tribos para a Síria. Ele logo exilaria Judá para a Babilônia. Antes de fazer isso, ele estava reunindo o tribunal do universo para que ele pudesse pressionar seu caso contra seu próprio povo. O céu e a terra estavam prontos para tomar o banco das testemunhas contra Israel. Um Deus que julga seu povo. Deus começa seu julgamento, mas o tribunal, céu e terra,
fica chocado ao descobrir que ele está processando seus próprios filhos. Qualquer pai piedoso de uma criança rebelde pode facilmente ouvir o desgosto na acusação de Deus. Eu criei filhos, mas eles se rebelaram contra mim. Embora pais humanos admitam falhas, Deus é o Pai perfeito. E no entanto, todos os seus filhos, exceto um, se rebelaram. Mas Deus não é apenas um Pai amoroso, Ele também é um juiz justo e santo. Seu zelo pela sua lei e reputação o leva a processar o caso contra Israel. Esaías, então, expõe passo a passo os pecados de Israel: rebelião contra Deus, ignorância da bondade de Deus, pecados graves que os ameaçam, malfeitores, depravação, desprezo a Deus, violência, assassinato, imoralidade sexual, roubo, injustiça e opressão, e adoração idólatra. Além disso, Israel cobre sua corrupção com uma fachada de religiosidade, fingindo seguir a lei de Moisés enquanto mantém uma hipocrisia flagrante. Deus não está esperando passivamente que seu povo se arrependa. Ele descreve o estado devastador de Israel, comparando-o a um corpo espancado e sem vida. Deus, como Pai amoroso, quer curar as feridas que ele mesmo infligiu, conforme afirmou no Cântico de Moisés: eu trago a morte e dou a vida, eu firo e eu curo. Em Isaías, ele explica que está falando da destruição da terra pela invasão de um exército estrangeiro, uma punição já prevista antes de Israel entrar na terra prometida. A cidade de Jerusalém é comparada a um barraco, sitiada e destruída por Deus devido aos pecados do povo. Para os cristãos hoje, isso mostra como Deus disciplina aqueles a quem ama, trazendo consequências severas para nos ensinar a odiar o pecado. Deus fala dos sobreviventes que permanecem após o julgamento, evidenciando como sua ira ainda é temperada com misericórdia. Embora Isaías reconheça que o povo não é melhor do que Sodoma e Gomorra, Deus, em sua graça surpreendente, escolhe um remanescente para a salvação. O apóstolo Paulo usa este versículo em Romanos 9 para ensinar sobre a eleição soberana de Deus. Em nossos pecados, não somos melhores do que os habitantes de Sodoma e Gomorra, mas Deus nos escolhe para seu remanescente, não por causa de algo em nós, mas para seu próprio propósito na graça. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.